Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar o mini curso de Entity Framework Core. Veja o curso completo no site macorati.net. Na aula anterior, nós vimos que no cenário conectado, as entidades são gerenciadas no contexto pelo Change Tracker. Uma entidade ela é carregada no contexto como resultado de uma consulta ou por estar sendo introduzida no contexto por meio de um dos seguintes métodos do DB-Context. O método add para incluir uma entidade no contexto, o attach, o update e o remove. Com isso, o Change Track ele vai registrar o estado atual de uma entidade usando um dos seguintes valores, que são definidos pela propriedade Entity State. Eu posso ter o estado de uma entidade como added, como modified, deleted e unchanged. Esses são os 4 estados possíveis de uma entidade definidas na enumeração Entity State. Quando eu invoco o Save Changes, o Entity Framework Core ele vai, com base no estado da entidade, emitir o comando SQL apropriado. Por exemplo, para uma entidade com o estado added, ou Entity State com o valor added, ele vai gerar um comando para incluir um novo registro no banco de dados para esta entidade. Uma entidade com o estado modified vai gerar um comando update e vai ter os seus valores atualizados no banco de dados com os valores atuais. Uma entidade no estado deleted vai gerar um comando delete from e vai ser excluída do banco de dados. Uma entidade que estiver com seu entity state igual a unchanged não vai sofrer alteração alguma. Existe mais um estado onde uma entidade pode assumir, que é o detached. Nesse estado, a entidade ela não é gerenciada pelo contexto. Então, eu tenho 4 estados gerenciados pelo Change Tracker e um estado possível para uma entidade que indica que ela não está sendo gerenciada pelo contexto. Para fornecer informações de rastreamento e operações para as instâncias de entidades que o contexto está rastreando, nós usamos o Change Tracker. Para isso usamos o método entries, que obtém um entity entry para cada entidade que está sendo controlada pelo contexto. Com isso, basta eu percorrer no contexto, usar o método entries, verificar todas as entidades que o contexto está gerenciando e exibir o seu estado. Então é isso que nós vamos ver nessa aula, um exemplo prático de exibir o estado das entidades. Então eu vou abrir o Visual Studio 2017 Community no projeto que eu tenho usado para essas aulas. Nesse projeto, eu tenho uma classe produto mapeada com uma classe de contexto chamada appdbcontext, onde eu mapeei a entidade produto para a tabela produto. E aqui eu já defini a string de conexão e o banco de dados. Essa linha de comando que eu estou utilizando para exibir os comandos SQL gerado, eu vou comentar. Nesta aula eu não vou usar, pelo menos inicialmente, eu não vou exibir os comandos SQL. E aqui eu tenho o método main, onde eu já estou criando uma instância do meu contexto e estou dando uma pausa. Então aqui eu vou definir o código para exibir os estados iniciais das entidades e para monitorar quando esses estados são alterados e como o Change Tracker fornece essa informação. Inicialmente eu vou carregar as entidades obtidas através do meu contexto no console. Então para isso eu vou definir um código que eu vou copiar e colar, porque eu já mostrei esse código nas aulas anteriores. Esse código eu estou dando uma carga inicial nas entidades. Então eu estou criando uma consulta, indo lá na minha tabela produtos, percorrendo os meus objetos produtos e exibindo o nome do produto. Se eu executar essa aplicação com esse código, eu vou ter os meus produtos. Os meus produtos atuais que eu tenho na tabela produtos, aqui no banco de dados Aula1DB, são o seguinte. Ele está dando aqui a carga inicial, ó, estojo, borracha e compasso. Então vamos conferir aqui na tabela produto. Então aqui, ó, estojo, borracha e compasso. Essa é uma carga inicial. Quando eu faço isso, as entidades passam a ser monitoradas pelo contexto, pelo Change Tracker. Então agora eu vou exibir o estado inicial dessas entidades. Então eu vou parar essa aplicação,
Para fazer isso, como eu vou repetir esse método para exibir as entidades muitas vezes, eu vou criar aqui um método separado. Então eu vou criar aqui um private static void que eu vou chamar o método de exibir estado. Para mim exibir o estado, eu vou receber uma relação de entity entries das entidades. Então eu vou ter que usar um enumerable, que é uma coleção, né, de entity entry, que eu vou chamar de entries. Depois disso eu vou dar um for each, e para cada entrada na minha variável objeto entries, eu vou dar um console writeLine e vou aqui usar a interpolação de string e eu vou exibir a mensagem estado da entidade, : E aqui eu vou usar a variável entrada, a propriedade state toString. Pronto, com isso basta eu chamar esse método e ele vai me exibir através da propriedade EntityEntry para cada entidade que está sendo monitorada no contexto pelo Change Tracker, o valor do Entity State ou do estado da entidade. Então aqui, para mim ver os estados da entidade, basta eu chamar o método exibir estado, passar o contexto, a instância do Change Tracker e o método Entry. Então vamos ver para uma carga inicial, onde eu estou carregando as entidades no contexto, qual que é o valor do estado das entidades. Então eu vou executar novamente a carga inicial. Olha aqui, as entidades estojo, borracha e compasso possuem o Entity State como unchanged, ou seja, elas não sofreram nenhuma alteração. Dessa forma, no momento que eu faço uma consulta acessando o contexto e exibo as entidades passam a ser gerenciadas pelo contexto e possuem o estado unchanged, indicando que elas não sofreram nenhuma alteração. Então vamos agora realizar algumas operações. Vamos incluir entidades, alterar valores de entidades, excluir entidades e vamos acompanhar a mudança de estado usando o Change Tracker. Então eu vou parar a aplicação. Então agora eu vou incluir uma nova entidade no contexto. Para isso, eu vou usar um código que eu já mostrei nas aulas anteriores. Então eu vou copiar e colar. Então eu vou incluir um novo produto. O código é muito parecido. Então aqui eu estou incluindo um novo produto. Estou usando o método add. Estou criando uma instância da minha classe produto, atribuindo um valor para a propriedade nome, estoque, preço. Estou usando o método add do DBSet, mas eu poderia usar do contexto também, para incluir essa entidade no contexto. A seguir eu estou exibindo o nome do produto e eu estou mandando ele exibir o estado das entidades. Eu vou salvar e vou executar pressionando Ctrl F5. Observe que aqui eu tenho uma carga inicial e aqui eu estou incluindo um novo produto, usando o método add. Observe que eu tenho uma exibição dos meus registros obtidos ali no banco de dados e aqui observa que a entidade que eu incluí, ela tem um estado added. Note que, embora ela apareça e esteja incluída no contexto, ela não aparece na listagem de exibição das entidades obtidas do banco de dados, porque eu não emiti um comando save changes. Então, por enquanto, tudo isso está sendo gerenciado pelo Change Tracker na memória. Então, aqui é um exemplo onde eu estou incluindo uma entidade no contexto usando o método add e o seu estado está registrado como added. Quando eu emitir um comando save changes, o Entity Framework Core vai saber que ele tem que gerar um comando insert e incluir um novo registro para essa entidade no banco de dados. Vamos continuar. Agora eu vou alterar uma entidade. Então, para isso, eu vou copiar e colar um código para fazer a alteração. Isso aqui eu já mostrei no CRUD básico. Então, estou alterando um produto. Aqui eu vou alterar o primeiro produto. Então, eu estou definindo uma variável, estou localizando aqui o primeiro produto usando o link, o first do link, e estou alterando o nome. E estou mandando exibir o estado das entidades. Então, eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver o resultado. A carga inicial, a inclusão de um novo produto e alterando o primeiro produto. Olha que o primeiro produto, o estado da entidade foi alterado de unchanged para modified. Então o Change Tracker, ele gerenciando as entidades, ele percebe que houve uma alteração
e altera o estado da entidade. Dessa forma, essa entidade que não sofreu nenhuma alteração, agora passou para o estado modified. Quando eu invocar o save change, o Entity Renewal Core vai persistir as informações e vai atualizar os valores, no caso aqui o nome do produto. Observe que isso não foi feito ainda. Se eu abrir aqui o banco de dados e mandar listar aqui a minha tabela produtos, você vai ver que nenhuma informação foi alterada a nível de banco de dados ainda, porque eu não emiti o save change. Muito bem, agora vamos ao método para excluir uma entidade do contexto. Para isso, eu estou copiando um código aqui, onde eu estou excluindo o segundo produto. O segundo produto, olha, ele tem o ID igual a 3, que é a borracha. Então eu estou dando um método find, localizando no contexto esse produto. Estou usando o método remove para excluir essa entidade do contexto. Estou mandando exibir o valor do estado das entidades. Então agora eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver a exibição aqui no console. Aqui, ó, eu estou excluindo o segundo produto, de ID igual a 3, usando o método remove. E olha aqui o segundo produto. Ele era unchanged e agora passou para deleted. Então o primeiro era unchanged e passou para modified. E continua modified. O segundo era unchanged, continuou unchanged. E quando eu marquei ele para exclusão, o seu estado foi definido como deleted. Observe que até o momento, como eu não emiti nenhum comando save changes, tudo isso está sendo feito a nível de memória. Se eu abrir meu banco de dados, eu vou perceber que nada foi alterado a nível de banco de dados. Nenhum registro foi incluído, nenhum registro foi alterado e nenhum registro foi excluído. Então agora eu vou mostrar mais uma forma de alterar o estado de uma entidade. Para isso, eu vou usar o entry, o método entry. Então aqui eu estou alterando o estado do terceiro produto, que possui ID igual a 4. Olha aqui, ó, que é o compasso. Aqui eu estou localizando o produto de ID igual a 4 e estou usando o método entry para essa entidade que eu localizei e alterando o seu estado diretamente para modified. Aqui eu posso alterar para qualquer um dos possíveis valores exibidos pela enumeração entity state, que é added, deleted, detached, modified e unchanged. Aqui eu coloquei modified, mas eu poderia colocar aqui também unchanged. A unchanged ela já está, né? Eu vou colocar deleted. Agora, se eu executar novamente a minha aplicação, eu vou perceber, ó, que alterando o estado do terceiro produto usando o método entry, eu marquei ele como deleted. Poderia vir aqui e marcar ele como qualquer um dos estados, por exemplo, modified. Observe, olha aqui, ó, modified. Agora, se eu marcar ele como detached, o que vai acontecer? Esse estado indica que essa entidade ela não está mais sendo gerenciada pelo contexto. Então, não vai aparecer. O Change Tracker não vai monitorar a entidade nesse estado. Observe que o resultado, ó, eu não tenho mais a entidade sendo exibida aqui. Ó. Aí eu vou voltar aqui para Modified. Então essa é uma outra forma de alterar o estado de uma entidade usando o método entry da entidade, alterando o valor de state para um dos valores da enumeração entity state. Que no caso aqui agora o valor final é modified. Então vamos agora invocar o save change. Então eu vou fazer isso para cada uma das operações. Então eu vou vir aqui, vou dar a carga inicial, exibir o estado das entidades. Quando eu incluir um produto, após incluí-lo no contexto, eu vou dar o save changes. E agora vou exibir o valor das entidades que eu vou obter do meu contexto e o estado dela. Então vamos ver o que vai acontecer. Então inicialmente a entidade estava marcada como added, quando eu uso o método add para incluir a entidade no contexto. Então eu vou dar um Ctrl F5. Então olha agora, a carga inicial estava tudo como unchanged. Aqui eu dei um add e dei um save changes. Olha aqui, ó. Olha o novo produto incluído. Ó, inicialmente ele estava como added e agora está como unchanged. Depois que ele incluiu e emitiu o comando SQL, o estado da entidade que antes era added volta para unchanged, certo? Então eu vou comentar o código para incluir um produto, porque eu não quero incluir novamente esse produto no meu banco de dados. Vou comentar esse código e aqui em alterar produto eu vou usar o contexto e vou dar o save change. Então após fazer a alteração, agora eu estou emitindo o comando save changes. Apenas para a gente confirmar, eu vou abrir aqui o banco de dados
E nós vamos ver agora o produto que foi incluído, né? Olha aqui, ó, novo produto, ele foi incluído após eu emitir o Save Change. Então agora eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos ver a carga inicial. Olha, agora eu já tenho um novo produto. Eu alterei o produto, note que agora, ó, o primeiro produto passou de Modified para Unchanged. E se eu verificar o banco de dados, vou fechar essa exibição aqui e vou exibir a consulta. Olha lá, ó, nome do produto alterado. O produto teve o seu nome alterado. E teve o seu estado modificado de Modified para Unchanged. Então, após o Entity Framework Core emitir o comando, ele altera o estado da entidade para Unchanged. Vamos ver agora a exclusão de produto. Para isso, eu vou comentar esse código aqui para não alterar novamente. E aqui, após remover a entidade do contexto, eu vou dar o Save Change. Então eu vou dar um Ctrl F5 e nós vamos perceber aqui excluindo o segundo produto. Se eu olhar aqui, eu vou ver que ele foi excluído do contexto ou do banco de dados. Olha lá, o produto dia a dia igual a 3 não existe mais. Eu tenho o produto novo que foi incluído e o segundo produto foi excluído. E ele teve o seu estado, ele não exibe o estado porque ele não existe mais no contexto. É assim que funciona o gerenciamento de estado do Entity Framework Core usando o Change Track. Então, resumindo, quando eu carrego as entidades no contexto, inicialmente o seu estado é Unchanged. Quando eu incluo usando o método Add, o seu estado é Added. Quando eu altero o valor de uma entidade, o seu estado é Modified. Quando eu excluo uma entidade do contexto, o seu estado é Deleted. E eu também posso fazer essa alteração usando o método Entry. Então, na próxima semana, nós vamos continuar a trabalhar com o Entity Framework Core. Até lá!